Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número 187. Vamos falar sobre as notícias dessa semana, as notícias que bombaram, vamos dizer assim, essa semana no universo, no mundo pop, vamos dizer assim, principalmente no universo da DC. Hoje é um programa só pra falar de DC, pra você que fica aí falando, o programa tá muito Marvel, tudo. Não, hoje é um programa pra gente comentar sobre esse novo universo do DCU, do James Gunn, que está aí começando, dando seus passos, mas já tem coisas interessantes sendo apresentadas para nós. Ao meu lado tá ele, depois de muito tempo, você que tava com saudade dele, ele tá aí de volta. Bernardo Lopes, tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. É isso, bora comentar do universo DC, mais precisamente do Pacificador, né? Vamos falar de Pacificador, né? Porque eu, até na semana passada, na semana retrasada também, eu toquei no assunto de que Pacificador tava ali no seu caminho, vamos dizer assim, né? E a gente só ia falar de Pacificador no final da temporada, né? Bom, a temporada ainda não acabou, ainda falta um episódio. Mas essa semana, na semana passada e nessa semana que passou, não, na semana retrasada, né? E nesta semana que passou, que já é semana passada, nós já estamos no domingo, então semana passada foi o episódio de número 7. E ele apresentou, pra mim, Bernardo, foram os dois melhores episódios da temporada, tá? De longe mesmo, parece ser até outro diretor, outra história. Se você pegar os episódios até o 5, e aí você pega o episódio 6, o episódio 7, a história ela dá uma andada muito interessante, vamos dizer assim, né? E Sim. aí agora a espera do episódio 8. Mas eu queria falar, não da série como todo, porque sobre a série como todo, vamos dizer assim, vamos falar na semana que vem. Semana que vem, um episódio especial pra falar de toda a temporada de Pacificador. Mas eu queria falar do detalhe da Terra, vamos dizer, do outro universo que foi inserido aqui dentro do Pacificador, que é a Terra X, né? Que é um universo bastante interessante, um universo que o James Gunn ele pode trabalhar no futuro. Digo no futuro porque eu acho que ele, pelo menos aqui, nessa temporada, eu acredito que ele vai meio que acabou a história da Terra X aqui, tá? No 7º episódio. Mas deixa brechas, deixa pontas soltas para uma continuação, talvez em Pacificador 3, acredito até muito mais numa terceira temporada de Pacificador, para se trabalhar essa nova terra que ele colocou aqui agora, né? Vamos explicar melhor, Bernardo, o que é a Terra X, porque muita gente que não acompanha as HQs, e aí eu vou fazer meio que um paralelo entre o que acontece nas HQs e o que de fato é a Terra X aqui no CM, não, no DCU, né? Bom, Bernardo, o que você achou desta terra alternativa que foi apresentado para nós aqui em Pacificador? Olha, é totalmente diferente, por exemplo, da que foi apresentada pela CW, né? Sim, bem diferente, né? Lá Mas é uma terra onde os nazis ganharam a Segunda Guerra Mundial, né? é a terra lá onde o Bigodinho lá, ele venceu a Primeira Guerra, né? A gente não vai falar os nomes aqui, mas você sabe muito bem. Por que a gente não vai falar, né? Por causa do YouTube, a gente está no YouTube e em outras plataformas de áudio aí, né? E o que acontece? Quando se fala, é um tema tão delicado, Polêmico. tão polêmico, não é polêmico, é muito delicado, porque as marcas elas não querem se associar a esse nome, né? Então, se eu ficar falando esse nome aqui várias vezes, né, o vídeo vai desmonetizar, né, vai diminuir
a entrega desse vídeo, né? Não só de desmonetizar, mas vai diminuir a entrega do vídeo, né? Então a gente vai ter uma entrega muito menor do que de fato a gente tem, né? E não só isso, vai ter também uma diminuição na entrega nos aplicativos de áudio também, né? Então nós vamos sempre estar falando aqui, mas você sabe muito bem do que a gente vai meio que maquiar o que a gente vai falar aqui, mas você entende muito bem o que a gente está falando, né? Então a Terra X, Bernardo, é a Terra onde a galera lá, né, do N lá, né, a galera do N ganhou a Segunda Guerra. Mas ela ganhou a Segunda Guerra com o quê? Eu já tô entrando nas HQs. O Superman, né, o Superman ele cai lá na Terra, e ao invés dessa Terra, na Terra X, ao invés dele cair no Kansas, lá nos Estados Unidos, ele cai na Alemanha, né? O Overman, né? Ele cai lá na Alemanha e ele é criado pelo cara lá do bigode. E esse cara do bigode, ao descobrir o Superman, ele usa o Superman como a arma para vencer a Segunda Guerra, e aí os N's ganham a Segunda Guerra, e é um mundo completamente diferente do que a gente vive, é claro, né? E aqui, no universo do James Gunn, trazendo para o universo do James Gunn, é exatamente isso que acontece, né? Lá, o pacificador está vivendo num mundo paralelo, num mundo em que ele acha que é o mundo mais perfeito, mas na verdade é um mundo em que essa galera, né, a galera do N ganhou a Segunda Guerra, e aí não tem nenhuma pessoa de cor, por exemplo, negra, nenhum anão, ou outras etnias, ou homossexual, não tem nada. É o mundo, é a visão do mundo que essas pessoas, que essa ideologia tinha, né? Vamos dizer assim, né? E aí, o Chris é até interessante, o pacificador, ele ter uma visão bastante assim de que aquela terra ela era uma terra, vamos dizer, uma terra perfeita, né, Bernardo? Por quê? Porque ele foi criado numa família em que tinha essa ideologia, né? Em que o pai defendia essa ideologia. Isso já foi mostrado lá na primeira temporada. Então tudo leva a crer que ele, cego, é claro, pela visão dele de um mundo perfeito, ele tenha enxergado naquele mundo ali um mundo perfeito e comum para ele, né? Como de fato depois se mostra que não é, né? Cara, e detalhe, a forma como que o James Gunn aborda esse mundo na segunda temporada de Pacificador é muito diferente, porque se parece um mundo perfeito, né? De início. Você já viu a série? Deve ter visto, né? Que foi uma das primeiras séries que eu acompanhei quando entrei pra conta do Amazon, que era O Homem do Castelo Alto, que é um livro. Não assisti não. Olha, pra quem não assistiu, é uma série muito boa. No início dela ali, vamos pegar a primeira e a segunda, se eu não me engano, ela tem 3 temporadas, se eu não me engano. A primeira parte dela, ela é muito boa, assim, é uma série fantástica. Depois, quando entra ali num segundo momento, quando eles começam a falar de viagem de universos, né, de viagem entre universos, universos paralelos, e aí começa a colocar máquina que você pode atravessar de um universo para outro, aí a série fica chata. Eu nunca li o livro, eu não sei se no livro tem isso exatamente, né? Mas para a série, para o andamento que essa série tinha, quando se coloca universos paralelos, aí já fica um negócio mais viajado e aí a série se perde. Mas a primeira parte da série, ela é fantástica, ela é exatamente isso, né? Até o James Gunn, essa semana que passou, Bernardo, ele disse que ele se inspirou no livro O Homem do Castelo Alto para fazer esse universo que ele fez ali de Pacificador, né? Então tem uma ligação direta com essa série
que é chamada O Homem do Castelo Alto. Tá na Netflix, não, desculpe, no Amazon Prime, tá? Foi a primeira série que eu sei que tá no Amazon Prime, que foi a primeira série, logo depois que eu fiz a minha conta no Amazon, foi a primeira série que eu assisti dentro do Amazon, né? E fui ali vendo essa série. Gostei muito, aí depois veio a última temporada, que aí eu já não gostei, mas recomendo bastante. O que essa série ela fala? Ela conta a história como se os Enes, né, ganhassem a Segunda Guerra. E aí como é que era o mundo pós a Segunda Guerra, né? E é a inspiração do James Gunn, né, de fato, né? Agora, o que me incomoda, Bernardo, eu gostei muito de como o James Gunn colocou esse universo ali, tá? O que me incomoda é ver como a sociedade, no caso, ela tá meio que doente, viu? Por quê? As pessoas, elas começam a enxergar coisas que, assim, não é nada inovador o que o James Gunn fez, né? Como eu disse, existe um livro, a própria Terra X do universo da DC, a série já foi feita do Homem do Castelo Alto, tô dando alguns exemplos, né? E o James Gunn fez agora de uma maneira bastante legal, na minha opinião. Mas o grande problema que eu tenho, e aí já vou entrando nas polêmicas que rolaram a semana toda, é exatamente no como a sociedade ela tá doente pelo fato de que tudo que se faz você vê pelo lado que você defende, né? Tudo que é feito você vai desgostar porque acha que tá reclamando do lado que você defende, ou vai aplaudir de uma maneira efusiva, vamos dizer assim, porque, segundo você, tá falando do lado que você não gosta. Não tem nada disso no universo do James Gunn. As pessoas estão colocando uma visão do mundo de hoje pra, assim, o James Gunn tá falando sobre isso. Em nenhum momento o James Gunn fala sobre... Vou ser mais claro. Em nenhum momento o James Gunn faz uma crítica política direta. Ele faz indiretamente uma crítica, não apontando... Ele não aponta o dedo pra falar, essa pessoa aqui tá fazendo isso. Sabe por quê, Bernardo? Eu vi muita gente essa semana falando de um jeito meio maluco, de que, o James Gunn, ele tá apontando o dedo para o que é os Estados Unidos hoje. Caramba, os Estados Unidos jamais, tá bem longe de ser o que o James Gunn mostrou ali. A James Gunn mostra pessoas correndo atrás de uma pessoa negra porque ela é negra, porque vai pegar ela e vai prender ela. Isso não acontece. Pelo menos isso não acontece nos Estados Unidos. Mas aí tá fazendo uma comparação com, vamos dizer assim, com os imigrantes. Poxa, mas é bem diferente a coisa. Os imigrantes é porque o cara tá ilegal lá. Não é porque o cara tem a cor que vai ser... o pessoal vai começar a correr atrás dele. Então o pessoal tem que ter calma, tá? Aquilo ali é uma obra apenas, tá? Já foi feita várias vezes. E nas várias vezes que essa obra foi feita, que essa discussão foi feita, nessa mudança na história foi feita, não houve essa reclamação de um lado e nem esse grande aplauso efusivo de outro, não. É o contrário. Eu acho que essa obra do James Gunn é interessante, importante, para mostrar o que seria do mundo se o mundo caísse no conto autoritário lá na Segunda Guerra. Né? E para também falar para o mundo, que não se pode brincar com essas coisas. Né? Não se pode brincar com essas palavras. Muita gente gosta de ficar brincando com essas palavras. Tudo que você não gosta, você rotula com essa palavra. Ou com a outra lá, começa com F, né? Então não se pode ficar brincando com isso. Isso aí é um negócio sério que tá bem longe, vamos dizer assim, bem longe do que, vamos dizer, do que de fato
as pessoas no mundo de hoje acham que é, tá? Bernardo, pode falar. Então, o que que acontece? Eu acho que, querendo ou não, essa questão dele abordar esse outro mundo traz muita polêmica porque envolve até política, né? Envolve até política e, de fato, vamos falar a verdade, envolve, mas não é, ele não tá fazendo uma ligação direta, ó, essa pessoa é isso aqui. Não, ele tá fazendo uma ligação com fatos históricos. Pode ser que na cabeça dele depois ele queira fazer isso, mas tá muito longe, de fato, de ficar apontando o que, vamos dizer assim, ficar apontando ó, isso aqui tá acontecendo agora. Não tá acontecendo agora, né? Então a galera, tanto de um lado quanto do outro, tem que ficar assim. Ô Bernardo, vou falar a verdade pra você, tá muito chato. Tá muito chato. Isso aí dos dois. Não tô nem colocando culpa num lado só, não. Dos dois lados, tá muito chato. É sempre quando faz alguma coisa, as pessoas elas têm que olhar com o olhar de torcedor. Cara, a gente pegar aí, vamos pegar aí, há 5, 6 anos atrás, até na época que teve a série O Homem do Castelo Alto, ninguém falava desse jeito. A pessoa curtia. A gente ia no cinema pra curtir o filme. Né? A gente ia no cinema pra se divertir. A gente pegava uma série pra assistir uma série pra gente se divertir. Não, agora tudo é discussão política. Tá muito chato o mundo, sinceramente. Eu tô ficando cada vez mais de saco cheio com esse mundo, vamos dizer assim, né? Cara, tudo vira polêmica, né? Tudo vira polêmica. Não vale a pena você sentar e assistir uma boa série? Assistir, Tipo, gostar. relaxar, entende? Viajar um pouco. Isso, relaxar, filme, série, serve pra isso. Né? Para você relaxar, para você falar, nossa, que história interessante. Nossa, seria desse jeito mesmo, caso a galera, aquele pessoal lá da N ganhasse. Nossa, que horror. Mas não, tô vendo gente aplaudindo. James Gunn fez um grande trabalho. Poxa, muita gente já fez a mesma coisa. Muita gente já fez vamos dizer assim, já fez a mesma coisa que o James Gunn fez aí, né? Mas agora tem que aplaudir porque é o James Gunn, porque ele tá na DC, e a DC não vai abaixar a cabeça pro governo dos Estados Unidos. Nada disso, não tem nada disso, gente. É uma obra, é uma ficção apenas, né? Vamos curtir, vamos sentar, curtir a série, vamos comentar sobre a série, mas deixar esse assunto bobo de política pra lá, né? É só um desabafo, tá, Bernardo? Só um desabafo que eu queria. Porque, tipo assim, senão tudo vira polêmica, entendeu? E aí é o seguinte. Não, pode falar, Bernardo, eu tô falando demais. Não, tranquilo. O que acontece? Acaba que você não curte, literalmente tudo vira uma discussão, aí vira polêmica, que vira briga, que vira polarização, entendeu? Isso mesmo. Qual que é a lógica? Você perde completamente a lógica do que é, né? Não vou dizer que tem ator, tem diretor que gosta de polêmica, né? Vamos dizer assim. Mas aqui eu não vi, eu não vi nada de demais ali, né? Então acho que muita gente tá colocando muito pelo em ovo, vamos dizer assim. Eu até esqueci de ligar a luz aqui, ó. Agora sim, tô vendo aqui que tá meio escuro, eu esqueci de ligar as luzes aqui. Cara, o que você tá achando do novo universo DC? Agora, então, eu fiz um episódio aqui atrás, você nem tava, que eu falei do James Gunn e eu vejo o James Gunn ele repetindo muita coisa. Foi até no início da série do Pacificador, uns 3 episódios. Cara, eu acho que eu tava nesse episódio, que ele repete a mesma fórmula sempre. Você tava aqui, não tava? Tava. A gente até comentou. Ele repete a mesma fórmula sempre. Eu acho que o James Gunn, ele vai bem quando ele faz uma coisa inovadora como essa de trazer a Terra X. Embora eu acho que ele pode trabalhar mais ainda dentro dessa série, essa Terra X.
Daqui a pouco a gente até vai comentar o que eu acho que ele vai fazer agora pra frente, para o 8º episódio. Mas quando ele começa a colocar... O James Gunn, ele tem alguns defeitos que, assim, nos filmes dos Guardiões da Galáxia, foi bem. Só que, até mesmo no filme do Esquadrão Suicida, só que quando ele começa a repetir as coisas, aí fica chato. Por exemplo, no filme do Superman, as piadas ali na Sala da Justiça com o Lanterna Verde, tem a piada ali do portão. As piadas, elas vão demorando muito. O James Gunn, ele parece que ele começa a contar uma piada e aí ele vai escalando a piada, e é aquela piada que nunca acaba. E isso foi muito visto na série do Pacificador, agora na 2ª temporada, até o episódio número 5, tá? Se você pega o episódio número 6 e o que passou agora há pouco tempo, que foi lançado na quinta-feira, que é o episódio número 7, você vê que some essas piadas que ficam ali. Vou te dar um exemplo, Bernardo, pra você que já viu. A piada do Igler. Acho que foi do 5º episódio. Lá do cara que queria matar o Igler, né? Então, tem uma piada que começa lá dentro da van dele com o Economus, né? E aí ele vai. Aquela piada vai indo. Até a gente não aguentar mais ouvir aquela piada, né? Eles vão reciclando aquela piada por uns 5 minutos. No episódio 5, no episódio 6 e no episódio 7, isso não acontece. E são os melhores episódios da temporada, tá? Porque você não perde tempo com um negócio bobo, né? Então esse é um grande problema do James Gunn. O outro problema do James Gunn é sempre querer colocar rock no meio, né? Não é que eu não goste, mas sempre todo mundo tá discutindo sobre rock, sobre banda de rock antiga, né? Como se todo mundo só gostasse de banda de rock antiga, tá? É como se fosse sertanejo aqui no Brasil, né? Isso, é como se você fizesse aqui no Brasil um filme, um universo em que as pessoas, como vai falar de música, só vai falar de sertanejo, né? Ah, mas aqui tal pessoa canta de um jeito, tal, Zezé de Camargo e Luciano. Ah, mas eu gosto mais do Chitãozinho e Chororó. Ah, do Novo Sertanejo. E aí, aquilo ali fica em todas as séries dele. Não só todas as séries, mas todos os filmes e tudo. É sempre a mesma coisa. Mas o James Gunn, quando ele faz uma coisa inovadora, e aí eu chamo no Guardiões da Galáxia, principalmente no 3, em que ele coloca... vamos dizer assim, o protagonismo no Rocket, né? E aí a gente se emociona com a morte de animaizinhos. Quando ele faz coisas diferentes, o James Gunn ele consegue brilhar. E é isso aqui também que acontece em Pacificador. No momento em que ele traz a Terra X, ele conta uma história em que o horror tá por trás, vamos dizer assim, o horror, ele é protagonista, ele consegue brilhar, né? Então James Gunn ele consegue brilhar quando ele sai do seu, vamos dizer assim, do seu lugar comum. Ele deixa de fazer as coisas, vamos dizer assim, do jeito que ele gosta e faz algo novo. E aí quando ele inova, ele vai muito bem, né? Mas e detalhe, só pra você ter uma ideia, Pacificador. Antes de Esquadrão Suicida, ninguém sabia quem era Pacificador, né? Mas o James Gunn, ele trabalha muito bem com personagens assim desconhecidos, né? O grande medo era ele trabalhar com personagens conhecidos, né? Como ele fez, por exemplo, o Superman. A gente já não tem mais esse medo com ele, porque ele já fez o Superman, né? Mas o grande medo era exatamente isso, era quando ele pegasse um personagem conhecido, ele não conseguiria trabalhar, né? E o que ele mostrou que ele consegue sim, né? Só falta aparar algumas coisas ali, mas ele consegue trabalhar com personagens, vamos dizer assim, conhecidos. Mas e você? O que você tá achando desse universo Cara, da DC? até que eu tô gostando, entende? Sei lá, ele ainda recicla um pouco do antigo DCU em algumas referências, né? Mas eu gosto dele. Eu acho que ele... falta agora ele trabalhar melhor essa Terra X. Eu acho que tem muita coisa que ele podia trabalhar a partir desse novo universo que ele montou.
Embora eu acho que nessa série, nessa segunda temporada, ele não vai trabalhar mais com isso não, tá? Ele vai, assim, eu acho que vai faltar, ele vai voltar numa terceira temporada, tá? Por quê, Bernardo? Porque a série, eu acho que a história na Terra X, ela acabou. Pelo menos é o que dá pra notar, tá? Eu acho que no sétimo, foi sétimo episódio esse último agora? Foi. No sétimo episódio, eu acho que a história ali na Terra X, ela acabou, né? Que o pai do pacificador, aliás, o grande... Eu posso falar, Bernardo? Eu sei que você ainda não viu, né? Ah, pode. Tá, o pai do pacificador, como é que ele chama? O Smith lá, ó? É Engels, né? Como é que ele Não chama? sei, não, pior que o nome dele, não sei. Eu sei que o nome do pacificador é Christopher Smith. É o Christopher, né? É, o pai do pacificador, agora eu não vou lembrar o nome dele. Nessa terra, que é a terra N, né? Vamos dizer assim, a terra cheia de N, o pai do pacificador, ele não é N, né? Ao contrário do pai dele na terra normal que era. Então, nessa terra distópica, vamos dizer assim, nessa terra cheia de N, o pai do pacificador ele não é. Só que o pai do pacificador ele morre, né? E aí eles voltam pra terra normal. E ele era do bem, então? Ele era do bem. Ele, na verdade, ele tava ali, ele era, vamos dizer, será que, eu não sei se dá pra dizer que ele era do bem. Ele não era N. Só que ele, assim, ele não conseguia lutar contra o sistema. Então ele meio que largou de mão, mas ele não era, né, de fato. Ele era o contrário do pai do pai do Christopher, né, na Terra normal. E aí é interessante, né, ver que naquela Terra era o oposto, né? E assim, eles voltam, e aí eles voltam pra Terra normal, né? E quando eles chegam lá, eles perdem aquela maletinha que tem a entrada pra aquela dimensão lá que tem as várias portas, né? A Argus, ela pega aquela maleta e fica pra ela. Então eu acho que o próximo episódio vai ser a Argus tentando descobrir o que tem nas outras portas. E isso já foi mostrado lá na prévia do último episódio. E o pacificador que se entregou, né? Vai atrás da Argus para tentar ali pegar de volta aquele dispositivo, né? Então eu acho que a Terra-média, a Terra X agora ela não vai aparecer agora só numa terceira temporada. Só que deixa a ponta solta, por quê? Porque o irmão do pacificador da Terra X, ele foi o único que sobreviveu lá, naquela terra da família. E ele, eu acho que ele vai se tornar um vilão. E ele vai fazer de tudo pra voltar, pra ir pra Terra normal, pra acertar as contas com o pacificador que matou o irmão dele. Então isso a gente só vai ver, eu acredito, só numa terceira temporada, né? Entendi. Essa que é a ponta solta, é o irmão do pacificador, ele deve até aparecer no oitavo episódio, talvez uma cena pós-crédito. E ele deve se tornar um vilão que vai atrás do pacificador na próxima temporada da série. Outra coisa que eu queria conversar com você, Bernardo, Lex Luthor. E aí? Cara, que surpresa ele aparecer, né? Foi uma surpresa, mas para mostrar também, eu acho que o Lex Luthor ele aparece aqui, mas também para mostrar esse universo compartilhado, né? Embora eu queria ver nessa Terra X, eu acho que seria legal aparecer o Superman do mal ali, né? O Overman, né? Que é o Superman... Overman, que é o Superman que é daquela Terra X, né? Que é o Superman criado pelo Bigodinho lá.
Eu acho que se aparecesse ia ser legal. Pelo menos uma cena pós-crédito, né? Ele podia aparecer ali conversando com o irmão do pacificador que ficou. Eu acho que seria uma sacada fantástica do James Gunn. Lex Luthor teve uma participação especial, acho que não vai aparecer de novo, porque pra descobrir, né, o Rick Flag Sr., ele teve que ir atrás ali do Lex Luthor para descobrir aonde que tava o portal, né? Que o Lex Luthor ele consegue saber aonde que tá o portal, e justamente isso aconteceu no episódio 7. O Lex Luthor não apareceu, mas deixa a ponta solta, Bernardo, para qual foi o acordo do Rick Flag Sr. com o Lex Luthor. Qual que foi o acordo? Isso aí deixa uma ponta solta para o futuro da DC. Então, vamos descobrir, né? Pra gente descobrir. Então, James Gunn ele tá fazendo muito bem, que ele tá deixando essas pontas soltas, que assim, esse problema do pacificador, de ter que descobrir aonde que tá o portal, essas coisas todas, tá deixando a ponta solta para o quê? Para outros acontecimentos dentro do DCU. Qual foi esse acordo? Esse acordo envolveu o quê? Lex Luthor é super inteligente, ele não ia dar aonde estava a máquina dele, que ele consegue... ele não ia dar o caminho da mina sem ganhar alguma coisa muito boa para ele, né? Isso aí a gente vai ver no futuro, né? Assim, é promissor. O universo da DC, ele tá bastante promissor. Eu, sinceramente, eu tava muito... vamos dizer, eu não tava acreditando muito nessa série do Pacificador, não, tá? Achava que... Era desnecessário, né? Não, mas não era desnecessários. Foram que os primeiros episódios, eles foram muito abaixo do que eu esperava, né? Eu esperava uma série melhor. E acho também que pode ser que... Vamos ver... o tempo de cada episódio estava muito baixo. Estava muito pouco. Esse último episódio agora tem só 30 minutos, né? Então eu acho que poderia juntar ali aqueles 5 episódios em 2 episódios, né? Então tava enrolando demais, vamos dizer assim, né? E agora eu acho que deu uma... Esses 2 últimos episódios, ele deu uma bela adiantada, vamos dizer assim, né? O que você acha também? Também, mas o que acontece? Você fala assim, quem diria que Pacificador virou uma série ótima no DC, um dos pilares da nova DC? O Pacificador é um dos grandes pilares da DC desse momento, né? Quem diria, né? Igual você falou, realmente eu, assim, não acreditaria se falasse pra mim que Pacificador seria aí foi uma boa surpresa, uma ótima surpresa, Pacificador, né? Bernardo, falamos já tudo de Pacificador, lembrando mais uma vez que vamos ter aí a série do Pacificador. Você vai acompanhar a série do Pacificador na semana que vem. Semana que vem nós vamos entrar para falar e fazer uma junta de tudo o que aconteceu em todos os episódios que já passou de Pacificador, né? E aí vamos dar a nossa nota em Pacificador, tá? Pegando, é claro, também o 8º episódio que vai sair na próxima quinta-feira, né, Bernardo? Isso aí. Bernardo, vamos mudar de assunto. Eu queria estar conversando com você. Deixa eu ver aqui se eu... já tá aqui já, ó. Tá aparecendo aqui para você que está acompanhando no YouTube. Eu queria falar um pouquinho de bilheteria. Podemos falar de bilheteria? Podemos. Tanto que aqui filme que agora está sendo sucesso no cinema. Bom, eu queria falar de bilheteria no geral. Eu vou até ver se eu consigo jogar a tela aí para você. Não vou conseguir jogar a tela, Bernardo, mas eu vou falando. Eu vou falando aqui com você.
E aí nós vamos conversando o que a bilheteria até agora. Porque o que aconteceu? O grande momento do cinema, que é o meio do ano, já passou. Nós vamos ter agora grandes filmes agora só no final do ano, né? Porque para quem não é muito familiarizado, só deixa eu voltar minha tela aqui. Para quem não é muito familiarizado ao cinema, nós temos dois, né, Bernardo? Dois momentos do cinema que são o quê? Que são o meio do ano, que é a época do verão nos Estados Unidos, e nós temos depois o fim do ano, que aí pega aqueles filmes ali de Natal, né? Pega ali as festas de fim de ano, né? O inverno, né? Mas mais as festas de fim de ano. Pega o inverno, mas a galera sai de casa mais por causa das festas de fim de ano, né? Então nós vamos ter no final de ano The Witch 2, nós vamos ter The Witch, né, na verdade, né? Vamos ter Avatar, e aí é um filme aguardadíssimo, vamos dizer assim, que vai furar aí a bolha, vai ter uma grande bilheteria, com certeza. Vamos ter também o que pro final do ano? Só isso, né? Se tem um outro grande blockbuster, eu não tô lembrando agora. Cara, e Avatar? Você tá ansioso pra Avatar? Porque eu, sei lá, eu sinto que vai ser mais do de sempre, entende? Mas Avatar, Bernardo, é aquele filme, a gente até comentou há 2 anos atrás, tem muito tempo, que saiu. 2 ou 3 anos? Eu acho que 3 anos. 3 anos já, né, que saiu o segundo, né? A gente comentou até aqui que o Avatar, ele é o quê? Ele é aquele filme simples, em que não precisa de nenhuma explicação. Então você vai e assiste e entende a história, né? Pelo espetáculo, né? E o espetáculo. O filme Avatar, ele é um filme simples, que faz a pessoa, qualquer pessoa entende o que a história quer contar. E o espetáculo. O espetáculo de ver o filme Avatar, o jeito que é filmado, todo o CGI que é usado, que é assim de altíssimo nível, né? Que é a novidade. O Avatar é o filme que traz a novidade pro cinema, né? E assim, ansioso, se fosse assim, nossa, eu tô louco pra ver. Não, mas é um filme que, pelas novidades que ele traz, é um filme que eu gosto de assistir. E eu vou assistir por causa exatamente disso. Eu vou ficar as 3 horas no cinema pra ver as novidades, né? Mas eu queria falar da bilheteria. E você? Você que tá ansioso pra assistir, Bernardo? Cara, eu tô de boa, mas só que eu acho que dessa vez eu vou assistir em IMAX. É um espetáculo, você tem que assistir um espetáculo de estilo, né? Eu tô igual a você. Não tô ansioso assim, não. Tô animado. Vou lá assistir, né? Bernardo, olha aqui, ó. Vou colocar Cinema Mundial. Aqui eu tenho uma grande surpresa na bilheteria pra você que está acompanhando no YouTube, já tá podendo ver. A gente tem um filme chamado Neyar 2, sei lá, que é um filme chinês, que tá quase batendo 2 bilhões de dólares. Esse aí a gente não vai contar, porque é um filme chinês, assim, tem grande apelo chinês, se tem grande apelo chinês, ele vai levar muito bilheteria. Tanto é que nos Estados Unidos esse filme só tem 23 milhões de dólares. 23 milhões? Isso, 23 milhões de dólares. Já fora dos Estados Unidos é quase 2 bilhões, né? Ou seja, a maior bilheteria vem da China, né? Mas vamos falar do universo no geral. Os filmes que vão pro mundo inteiro, vamos dizer assim, que tem bilheteria nos Estados Unidos e no mundo. O único filme que bateu o 1 bilhão foi Lilo e Stitch. Nenhum outro. Minecraft quase chegou, 957. Jurassic World, que é assim, um clássico. Por que um clássico? Porque é um filme de dinossauro. Então você chega com a criança lá no cinema e a criança vê um dinossauro de todo tamanho no pôster, ele vai escolher assistir o filme do dinossauro. E aí, se a criança escolheu assistir o filme do dinossauro, o pai vai ter que assistir.
A mãe vai assistir. O irmão mais velho, talvez, vai assistir ou vai pegar a namoradinha e ver outro filme. Mas também vai acompanhar a família. E aí isso leva a uma grande bilheteria de Jurassic World. Não chegou a 1 bilhão, mas fez uma bilheteria, assim, ótima, né? Vamos dizer assim, fantástica, né? Muito boa. E aí, em quinto colocado, tá Como Treinar o Seu Dragão, Bernardo. Tá faltando alguém aí? Tá faltando alguma coisa? Deixa eu ver, repete de novo a lista. Ó, tem o filme chinês, Zena 2. Segundo lugar, Lilo Stitch, que fez mais de 1 bilhão. Terceiro lugar, Minecraft, com 957. Quarto lugar, Jurassic World, né, com 867. Quinto lugar, Como Treinar o Seu Dragão, 635 mil, tá? Sexto lugar, Fórmula 1, o filme, 627 milhões. E Fórmula 1 fez mais bilheteria fora, né? Nos Estados Unidos ele fez ali 189 milhões. Fora ele fez 438, ou seja, a maior parte da bilheteria, mostrando que Fórmula 1 é vamos dizer assim, um nicho, ele tem mais um nicho fora, principalmente Europa, América, do que nos Estados Unidos, né? E esse filme da Fórmula 1 é uma maneira da Fórmula 1 tentar angariar mais fãs nos Estados Unidos. Mas desses 6 primeiros aí, faltou alguma coisa? Cara, você vê que não tem Superman aí, né? Não tem super-herói, né? Não tem super-herói. E nem vai ter, porque não tem mais, né? Não tem mais esse ano. Cara, primeira E vez aí? em muito tempo, hein? Primeira vez em muito tempo que você pega os 5 primeiros filmes, vamos dizer assim, e não tem nenhum filme da Marvel ou da DC, né? Superman vai aparecer em sétimo, com 615 milhões, isso eu tô falando do mundo todo, né? Então o Superman ele vai aparecer em sétimo, né? E nem nos Estados Unidos eu acho que ele tá entre ele tá entre os 5, deixa eu ver aqui. Lilo e Stitch em primeiro. Não, Minecraft em primeiro lá nos Estados Unidos, depois Lilo e Stitch, depois vem... não, ele tá em terceiro, ele tá acima de Jurassic World lá nos Estados Unidos. Estados Unidos ele fez um grande sucesso, né? Mas mundialmente ele não teve uma perna boa mundialmente, vamos dizer assim. Em oitavo lugar, sabe quem tá? Quem? Você não tá vendo a minha tela. Quem que você acha? Superman? Não, Superman em sétimo. Quarteto Fantástico? Não, Missão Impossível, oitavo colocado, né? Missão Impossível que tem episódio aqui, fez uma boa bilheteria, né? Chegando ali aos 600 milhões mundialmente. Depois, Demon Slayer na nona colocação, com 543 mil de bilheteria. Demon Slayer passando o Quarteto Fantástico aí, Bernardo. Quarteto Fantástico é apenas o 10º colocado, com 521 mil. Ou seja, vai perder essa colocação. Bernardo, eu coloquei isso aqui. Quarteto Fantástico está em 10º com 521 mil de bilheteria. Vem The Witch, aí, que é um filme que faz muito sucesso, principalmente nos Estados Unidos. É um musical conhecidíssimo nos Estados Unidos, tanto é que a primeira parte fez bastante sucesso. Temos também Avatar, e aí o grande problema de Avatar é como ele vai ser já no fim do ano, talvez ele não consiga passar neste ano, Quarteto Fantástico, tá? Mas The Witch tem muita chance de passar Quarteto Fantástico. E por que eu tô dizendo isso, Bernardo? Se The Witch passa Quarteto Fantástico antes do dia 31 de dezembro, e talvez ali... que dia que estreia Avatar? Avatar é no Natal? 18 de dezembro. 18 de dezembro. Vou pegar aqui só o meu calendáriozinho aqui. Avatar estreia 18 de dezembro. Ele vai ter 2 finais de semana antes do fim do ano. Tem chance... aliás, tem chance não. A chance é muito grande de Avatar também conseguir passar, né? Porque são 2 fins de semana antes do dia 31 de dezembro. Né? Tem o fim de semana do dia 20 e o fim de semana do dia 27, né? Então o Avatar tem grande chance de passar.
E The Witch, que estreia bem antes, eu acho que até em novembro, também tem muita chance de passar. Por quê? Se um desses filmes passarem, pela primeira vez, não vamos ter a Marvel entre os 10 colocados. Eu acredito que é pela primeira vez desde que a Marvel começou nos cinemas. A gente não vai ter a Marvel como entre os 10 filmes mais assistidos no mundo. Cara, E eu tô aí, pensando numa Bernardo? coisa aqui. Daqui 2 meses já é Natal, hein? Daqui a 2 meses. Hoje é o quê? Hoje é dia 5 de outubro? Então aqui, 5 de outubro. Vem The Witch aí, eu acho que é novembro. Procura aí quando The Witch segunda parte estreia. Se é outubro ou se é novembro. Você assistiu o primeiro? Eu assisti, tem episódio aqui falando de The Witch. Ele é bom? É bom, é legal, é muito bom o musical. Tá? Tem ali a Ariana Grande, eu fiquei apaixonado pela Ariana Grande nesse filme, né? Cara, uma dúvida, eu preciso ter assistido o Mágico de Oz pra entender ele? Cara, eu acho que não. Não, porque você sabe a história do Mágico de Oz. Eu acho que todo mundo sabe a história do Mágico de Oz, né? Da bruxa má do Oeste, né? A bruxa boa, né? Todo mundo conhece a história da Dorothy, né? Do Mágico de Oz. Não precisa assistir o filme, embora é um clássico. Eu falo pra todo mundo assistir porque é um clássico dos cinemas, né? Mas não precisa, não. Você assistindo você, sabendo a história do Mágico de Oz, você sabe o que tá acontecendo ali, né? Cara, pior que eu não sei a história do Mágico de Oz. Você não sabe? Nunca assisti Mágico de Oz. Não, mas você não sabe a história do Mágico de Oz? Não. Não, então corre aí e assiste o Mágico de Oz. Você vai achar em qualquer lugar aí. Corre e assiste. É um filme muito legal, assim. É clássico, né? Um clássico dos cinemas. Depois você assiste o Mágico de Oz também, tá? Mas assim, The Witch estreia quando, Bernardo? Vou pesquisar aqui agora. Pesquisa aqui aí pra mim, porque é muito provável, o que isso diz? É muito provável que pela primeira vez a gente não vai ter a Marvel entre os 10 colocados. Isso mostra que o quê? Que não foi culpa dos filmes, tá? Porque esse ano, por exemplo, Thunderbolts, eu vou tirar até o filme do Capitão América. Que o filme do Capitão América é 20 de legal, novembro. é aquele agridoce ali, né? É quando? 20 de novembro. Tem muita chance de passar. Eu acho que tem certeza que vai passar, né? Vai ter muito final de semana pra ele poder passar, né? Vamos dizer assim, né? Mas não vou nem colocar, Bernardo, o Capitão América, que é aquele filme agridoce, aquele filme que tem coisas legais, mas tem muita coisa ruim, que a gente até já falou aqui. Mas a gente teve Thunderbolts, que é um filme legal, né? Um filme 8, vamos dizer assim, 8 de 10. Sim. E o próprio Quarteto Fantástico, que tem ali grandes problemas, tem alguns problemas, mas não é um filme ruim. E é o Quarteto Fantástico, que era um filme que tava todo mundo esperando. Quantas vezes a gente ouvia falar Quarteto Fantástico? Nossa, a Marvel comprou a Fox, agora nós vamos ter Quarteto Fantástico na Marvel. É um filme regular, né? Pra bom, é regular pra bom. Então o grande problema não é os filmes, o grande problema é o quê? É a saturação. A galera não acredita mais na Marvel, né? E é um grande problema é um grande problema pra Doomsday, tá? Por quê? Porque isso não é prova de que as pessoas não estão indo porque o filme é ruim, né? Elas estão indo porque elas não acreditam mais na Marvel. A marca perdeu confiança. A marca Marvel, que antes era uma marca de qualidade, tanto é que tem vários filmes que são regulares dentro do universo da Marvel, que fez aí 1 bilhão. Pegar, por exemplo, o Capitã Marvel. Capitã Marvel fez mais de 1 bilhão de bilheteria e é um filme regular, vamos dizer assim, né? Porque a marca Marvel naquela época era uma marca que falava, uma marca, Marvel, é boa qualidade, vamos dizer assim. E isso é muito difícil de recuperar. Você pegar uma marca que tá com uma reputação ruim e você trazer essa marca de volta para uma boa reputação é muito difícil. Vai ter muito trabalho. E aí eu já começo a temer pelo Doomsday, tá?
Porque, vamos dizer assim, Homem-Aranha ele se vende sozinho, né? Homem-Aranha é um filme que se vende sozinho, né? Mas o Doomsday, ele precisa da marca Marvel, né? Ele precisa da marca Marvel para você ter uma boa bilheteria. Eu falo boa bilheteria para Doomsday é coisa de mais de bilhão. Porque o dinheiro gasto em Doomsday, o tanto de gente que tá nesse cast, esse filme tem que fazer muito mais de 1 bilhão, né? E aí tá o problema. Eu acho que aí tem um problema, que é resgatar a marca Marvel. O que você acha? Cara, vamos ver se o Doomsday vai ser bom, né? Porque... tá precisando a marca ser resgatada, né, Bernardo? Ser resgatada. Mas eu coloquei isso aqui exatamente pra galera ver, né? Depois de muito tempo, é bem provável, assim, 99% de chance da Marvel, a não ser que tenha um relançamento que é muito difícil de acontecer. Mas é bem provável que a Marvel não fique entre os 10 primeiros, é 99% de chance da Marvel não ficar entre os 10 primeiros do ano. No ano, não ter um filme. Dos 3 filmes, nenhum dos 3 filmes vai ficar entre os 10 primeiros, né? E ela continua fazendo cagada, né? Ela fez aí o Marvel Zumbi, que a gente falou na semana passada, que assim, é muito mal feito, vamos dizer. Se você quer saber mais de Marvel Zumbi, tá no episódio anterior a esse, no 186. É isso, Bernardo? É isso, Daniel. Então estamos aí com 51 minutos de episódio. Ponto final no Rádio Nerd de hoje. Muito obrigado pela presença, Bernardo. Eu que agradeço, Daniel. E também agradeço a você, caro ouvinte. Até o próximo episódio. É isso aí. Estamos encerrando mais um episódio. Voltamos na semana que vem com mais um Rádio Nerd. Um grande abraço a todos e até lá.